Você é bom de Bíblia? Como andam os seus conhecimentos bíblicos? No nosso quiz de hoje, eu vou te fazer 20 perguntas sobre o Templo de Salomão. Se prepara, porque as perguntas é de nível fácil, médio e difícil. Muito bem-vindo ao canal Bons de Bíblia. Aqui você vai aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Se inscreva ainda se você não é inscrito e ative o sininho para receber as nossas notificações. E se você clicar em curtir agora, você vai ser muito abençoado. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo as perguntas e você vai colocando as respostas nos comentários. E no final você diga quanto você acertou. E vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem construiu o Templo de Salomão? Opção A, Davi. B, Salomão. C, Roboão. D, Asa. Tempo. A resposta correta é a opção B, Salomão. Salomão, filho de Davi, foi quem construiu o templo em Jerusalém. Embora Davi tenha desejado construir um templo para Deus, foi Salomão quem recebeu a tarefa. Você pode conferir em 1 Reis 6:1. Pergunta de número 2. Qual era o propósito principal do Templo de Salomão? Opção A, Palácio Real. B, Fortaleza Militar. C, Lugar de adoração e sacrifícios. D, Biblioteca. Tempo. Se você disse opção C, lugar de adoração e sacrifício, você acertou. O Templo de Salomão foi construído como um lugar de adoração, onde os israelitas poderiam oferecer sacrifícios a Deus. Foi também o centro de adoração a Deus em Israel. 1 Reis 8:63. E a terceira pergunta, onde o Templo de Salomão foi construído? Opção A, Belém. B, Nazaré. C, Jerusalém. D, Hebrom. Tempo. A resposta correta é a opção C, Jerusalém. O Templo de Salomão foi construído em Jerusalém, na montanha de Moriá, o local onde Abraão havia quase sacrificado seu filho Isaque. Confira aí em 2 Crônicas 3:1. Pergunta de número 4. Qual material foi amplamente utilizado na construção do Templo de Salomão? Opção A, bronze. B, ferro. C, ouro. D, prata. Tempo. Se você disse opção C, ouro, você acertou. O Templo de Salomão foi ricamente decorado com ouro. O Santo dos Santos, a sala mais sagrada do templo, foi revestida de ouro puro. Confira aí em 1 Reis 6:20. Pergunta de número 5. Quem forneceu a madeira de cedro para a construção do templo? Opção A, Faraó do Egito. B, rei de Tiro. C, rei de Edom. D, rei de Moabe. Tempo. Se você disse opção B, rei de Tiro, você acertou. O rei Hiram de Tiro forneceu a madeira de cedro para a construção do templo. Ele enviou trabalhadores para cortar as árvores e as enviou a Salomão.
Confira aí em 1 Reis 5 em diante. Pergunta de número 6. Quantos anos Salomão levou para construir o templo? Opção A, 7 anos. B, 10 anos. C, 13 anos. D, 20 anos. Tempo. Se você disse opção A, 7 anos, você acertou. Salomão levou 7 anos para construir o Templo de Jerusalém. Este foi um grande projeto que exigiu uma quantidade significativa de recursos e mão de obra. Pergunta de número 7. Qual era o nome do principal artesão que Salomão contratou para trabalhar no templo? Opção A, Bezalel. B, Aholiabe. C, Hiram. D, Zerubabel. Tempo. Se você disse opção C, Hiram, você acertou. Hiram era um homem habilidoso de tiro. Foi contratado por Salomão para trabalhar no templo. Ele era extremamente talentoso em trabalhar com bronze e criou muitos dos utensílios e decorações do templo. Confira em 1 Reis 7, 13 e 14. Pergunta de número 8. O que estava dentro do Santo dos Santos no Templo de Salomão? Opção A, a Arca da Aliança. B, o altar do incenso. C, o candelabro de ouro. D, a mesa dos pães da propiação. Tempo. Se você disse opção A, a Arca da Aliança, você acertou. O Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, que continha tábuas dos 10 mandamentos. Esta sala era o lugar mais sagrado do templo. Confira aí em 1 Reis 8, 6. Nona pergunta. O que aconteceu quando o templo de Salomão foi dedicado? Opção A, a glória do Senhor encheu o templo. B, um terremoto ocorreu. C, um incêndio consumiu o templo. D, nada de especial aconteceu. A resposta correta é a opção A glória do Senhor encheu o templo. Quando Salomão dedicou o templo, a glória do Senhor encheu o templo na forma de uma nuvem, a ponto de os sacerdotes não conseguirem continuar ministrando. Você pode conferir esta linda passagem em 1 Reis 8:10. Nós estamos chegando no meio do quiz. Você já deixou teu like, já se inscreveu? Pergunta de número 10. Quem destruiu o templo de Salomão? Opção A, os filisteus. B, os assírios. C, os babilônicos. D, os romanos. Tempo. Se você disse opção C, os babilônicos, você acertou. Em 2 Crônicas 36:19, relata que o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios, sob o rei Nabucodonosor, em 586 a.C., durante o cerco de Jerusalém. E a 11ª pergunta do nosso quiz. Quando o templo de Salomão foi destruído? Opção A, 586 a.C. B, 70 depois de Cristo.
C. 722 a.C. D. 332 a.C. Eu acho que você vai acertar. Tempo, hein? Se você disse opção A, 586 a.C., você acertou. Na pergunta anterior eu tinha dito esta data. Você acertou ou não? Você confere em 2 Reis 25, 8 a 9. E a 12ª pergunta do nosso quiz: quem profetizou a destruição do templo de Salomão? Opção A, Isaías. B, Jeremias. C, Ezequiel. D, Daniel. Tempo! A resposta correta é a opção B, Jeremias. O profeta Jeremias profetizou a destruição do templo de Salomão. Ele advertiu que por causa da infidelidade de Israel, o templo seria destruído, assim como o santuário em Siló. Você confere em Jeremias 7, 12 e 14. E a pergunta 13 do nosso quiz: o que Salomão fez com os utensílios do tabernáculo de Moisés? Opção A, ele os destruiu. B, ele os vendeu. C, ele os colocou no templo. D, ele os deu ao rei de Tiro. Tempo! Se você disse opção C, ele os colocou no templo, você acertou. Salomão colocou os utensílios sagrados do tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança, no templo. Você pode conferir em 1 Reis 8:4. E a 14ª questão do nosso quiz: o que estava gravado nas paredes internas do templo de Salomão? Opção A, imagens de querubins, palmeiras e flores abertas. B, os 10 mandamentos. C, a genealogia de Adão a Salomão. D, o livro de Provérbios. E a resposta correta é a opção A, imagens de querubins, palmeiras e flores abertas. As paredes internas do Templo de Salomão foram decoradas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Um detalhe é que todas estavam revestidas de ouro. E você pode conferir em 1 Reis 6:29. Estamos na reta final. Você está acertando? Já deixou o teu like ou não? 15ª pergunta: o que Salomão fez depois que o templo foi construído? Opção A, ele se aposentou. B, ele começou a construir o seu próprio palácio. C, ele foi para a guerra. D, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Tempo! Se você disse opção B, ele começou a construir o seu próprio palácio, você acertou. Depois que o templo foi construído, Salomão começou a construção do seu próprio palácio.
que levou 13 anos para ser concluído. E a 16ª pergunta: quem mais, além dos sacerdotes, tinham permissão para entrar no templo de Salomão? Opção A, somente o rei. B, todos os israelitas. C, somente os levitas. D, ninguém mais. Tempo. E a resposta correta é a opção B, ninguém mais. E a referência bíblica você pode conferir em Números 18:22, que explica que, de acordo com a lei mosaica, apenas os sacerdotes, levitas, tinham permissão para entrar no santuário do templo. E a 17ª pergunta: o que havia em frente ao templo de Salomão? Essa é difícil, hein? Opção A, o mar de bronze. B, o altar de ouro. C, o altar de incenso. D, a mesa dos pães da proposição. Tempo. Se você disse opção A, o mar de bronze, você acertou. Em frente ao templo de Salomão estava o mar de bronze, que é uma grande bacia de bronze usada pelos sacerdotes para cerimônias de purificação. E você pode conferir em 2 Crônicas 4:2. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil do quiz, hein? Você acertou essa ou não? Coloque aí nos comentários. E a 18ª pergunta: o que aconteceu com o templo de Salomão durante o reinado do rei Manassés? Opção A, ele foi ampliado. B, ele foi destruído. C, ele foi profanado. D, ele foi abandonado. Tempo. Se você disse opção C, que o templo foi profanado, você acertou. Durante o reinado do rei Manassés, o templo de Salomão foi profanado. Manassés erigiu altares a deuses pagãos no templo, provocando assim a ira do Deus vivo. Confere aí em 2 Reis 21 em diante. Vamos para a penúltima pergunta do nosso quiz. Quem restaurou o templo de Salomão após ter sido profanado? Opção A, rei Josias. B, rei Joaquim. C, rei Jeoaquim. D, rei Zedequias. Tempo. E a resposta correta é a opção A, rei Josias. O rei Josias restaurou o templo de Salomão após ter sido profanado. Ele removeu os ídolos pagãos e purificou o templo. Em 2 Reis 23 em diante você confere. E a última pergunta, pergunta de número 20. O que aconteceu com a Arca da Aliança quando o templo de Salomão foi destruído? Opção A, foi levada para a Babilônia. B, foi escondida por Jeremias. C, foi levada para o Egito. D, a Bíblia não especifica. Tempo. Olha só, pessoal, se você disse opção B, a Bíblia não especifica, você acertou. A Bíblia não menciona o que aconteceu com a Arca da Aliança
quando o Templo de Salomão foi destruído. A sua localização final ainda continua um mistério. E aí, o que você achou do nosso quiz de hoje? Diga quantas perguntas você acertou e diga também de onde você está assistindo ao nosso quiz. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus netos, com seus filhos e com seus familiares. Também, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva agora e ative o sininho e deixa o teu like. Agora tá aparecendo novos vídeos aí, escolha um deles e bom quiz!